Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Tonátio Mendes, professor de Química, trazendo para vocês um breve comentário sobre esse vestibular de segunda fase da UES 2025.1. Assim como vocês puderam ver nos comentários, a prova está bem distribuída nas três áreas, tendo uma predominância maior na parte de Química Geral. Então a gente vai falar sobre cada uma das partes para melhor planar aqui para vocês todos os tópicos que foram cobrados em cada uma das áreas. Na Química Geral, a gente teve uma diversificação de questões, onde a gente teve questões trabalhando conceitos básicos de tabela periódica, onde você identificaria o grupo pela terminação da distribuição eletrônica, bem como questões falando sobre o subnível de energia S, P, D e F, bem como a quantidade de elétrons em cada um deles. A gente teve também questões de gases, em que ele falava sobre as diferentes transformações gasosas. A gente tem também duas questões, inclusive, seguidas, falando sobre estequiometria, onde em uma delas ele cobrava o rendimento do processo e na outra ele trabalhava os conceitos de reagente em excesso e limitante. Então, assim, a prova de Química Geral, ela dava uma prova bem distribuída, onde você tem, de fato, na prova de segunda fase, uma predominância dessa área. A grande maioria das questões trabalha, de fato, a Química Geral. Na Físico-Química, em específico, a gente trabalhou duas questões especificamente dessa área. A gente tem uma questão teórica de equilíbrio químico, trazendo os conceitos fundamentais que vocês precisavam saber sobre o tal do equilíbrio químico, bem como uma outra questão de físico-química que trabalhava eletrólise, especificamente para você fazer o cálculo da corrente elétrica, que ali poderia te dar um trabalhinho a mais. Na química orgânica, a gente tem aí muitas questões que trabalhavam cadeias carbônicas, nomenclatura de compostos orgânicos, bem como existem questões também que trabalhavam a parte de reações orgânicas. Uma propriamente dita, onde a gente tinha uma questão de esterificação, bem como a nomenclatura do composto formado, assim como as reações de adição que eram incluídas dentro das questões. A gente tem também na parte de química orgânica, a classificação das cadeias carbônicas, classificação de hidrocarbonetos, enfim. Na química orgânica a gente teve também uma distribuição generalizada dos assuntos, beleza? Então assim, na minha concepção, a gente percebe que essa prova ela foi uma prova bem distribuída, em relação aos assuntos vistos nas questões. E em comparação com o último vestibular, no meio do ano, a gente percebe que no meio do ano a gente teve um grande número de questões sem cálculo, questões teóricas, inclusive de assuntos que teoricamente são vistos em sala de aula com cálculo. Mas agora não, a gente teve realmente questões de cálculo. Inclusive vale salientar que a última questão em que ele trabalhava a determinação da fórmula de um composto, a partir dos produtos da combustão, que talvez esse tipo de questão traria para o aluno um pouco mais de dificuldade. Mas para o aluno bem preparado, na nossa visão, a gente percebe que de fato ele pode ter se dado bem. Então, fica meu alô, meu abraço e até a próxima.